Olá, meu povo. Aconteceu um imprevisto aqui, a energia acabou. Não sei se acabou aí na sua casa também. Aqui deu um apagão, mas nós estamos de volta aqui, né? Graças a Deus. Vai dando um oizinho aí, se você já chegou. Aqui no Instagram também. Dá um joinha aí pra nós. Quem? Pastor. Pastor tá aí. Vai perdoando a gente porque a energia deu uma queda aqui. Não sei se deu aí na sua casa também, mas parece que foi meio geral, mas graças a Deus já voltou. E nós estamos aqui de volta para ministrar a nossa lição. Com certeza vai ser muito instrutiva, muito poderosa para nós, amém? Nos perdoa aí. Acabou na sua casa também? Diga aí pra gente. O Carlos está aí novamente com a gente, graças a Deus, Deus abençoa. E como eu estava dizendo, é um tempo novo, né, irmãos? É um momento novo, é oportunidades novas da gente levar a palavra do Senhor. E como tudo na vida, a gente tem que se adaptar e para que o nome de Deus seja glorificado, né? Então vamos lá para a nossa lição, para que você não se sinta aí constrangido em ficar com a gente, né? E que o tempo não fique avançado, porque as donas de casa têm que cuidar nos seus afazeres, né? Então vamos lá, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 1. Então, como eu estava dizendo, nós vamos estar estudando, né, sobre o pecado, o batismo e a graça, que é o título da nossa lição. E ela vem dizendo assim, no versículo-chave, que é Romanos capítulo 6, versículo 12 e 13, que diz assim: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, o que o autor da revista, ele sugere que nós venhamos aprender nessa manhã, é que nós temos condições, né, que nós vamos ter condições de compreender que não mais precisamos ser escravos do pecado e também compreender que viver na graça de Deus é viver em santidade. A carta de Paulo aos Romanos, ela tem basicamente 3 divisões. Quando a gente vai olhar para dentro da teologia, ela tem praticamente 3 divisões, que a primeira divisão é que ela vai do capítulo 1 até a metade do capítulo 3, que nós já estudamos nas lições passadas. Ela vai falar sobre a perdição da raça humana, aquilo que eu já estava dizendo antes para você, que essa carta é uma carta de liberdade mesmo. Por quê? Porque Deus agora se encontra com o homem em pecado, e o pecado nós sabemos que é a única coisa que faz separação entre Deus e o homem. E agora, um Deus gracioso, um Deus de misericórdia, um Deus de justiça, tentando se reaproximar do ser humano, tentando se reaproximar do ser que ele criou com tanto desvelo, com tanto amor, com tanto carinho, né? Então agora é isso que nós vemos Paulo discorrer aqui, um Deus pronto para se reencontrar com aquela pessoa que ele criou, né? Então, nós vimos que do capítulo 1 à metade do capítulo 3, nós vimos sobre a perdição da raça humana, né? O homem estava perdido, o homem se perdeu nesse caminho, porque o significado de pecado é errar o alvo, o homem errou esse alvo, errou esse caminho, e agora Deus querendo trazer de volta este homem até a sua presença. E da metade do capítulo 3 ao capítulo 5, nós vamos ver a justificação pela fé, que foi o que nós aprendemos no domingo atrasado,
Deus agora querendo justificar esse homem, trazer esse homem de volta à justiça, de volta à santidade, de volta à presença de Deus, né? E do capítulo 6, 7 e 8, que é o que nós vamos ver nessa manhã, em especial o capítulo 6, trata da vida cristã, como o cristão deve proceder após esse reencontro com Deus, após essa justificação. E daí em diante, né, os outros capítulos, é basicamente isso, Paulo enfatizando sobre a justificação, a graça, o pecado e a santificação do homem perante Deus, né? Então a primeira coisa aqui que nós vamos estar vendo, que a revista nos sugere, são 7 fatos cruciais, ou seja, 7 coisas que é interessante nós observarmos durante todo este capítulo. Eu quero ser bem breve aqui, mas eu quero te convidar para nós lermos esse capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos. São 23 versículos, nós vamos ler rapidamente, para que você já compreenda o que é que Paulo estava dizendo aqui. Deixe seu comentário aí, tá? Eu quero que você se interaja comigo, deixe a sua pergunta, a sua dúvida, se você não está compreendendo. Faça o seu comentário aí para que eu veja seu nome também. É muito importante para mim saber que você está aí do outro lado, né? Aprendendo a palavra do Senhor. E é muito interessante eu saber que você está aí, tá? Eu quero muito ver aí o seu oi, o seu tchauzinho aí, tá? Então, nós vamos ler capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? Paulo responde, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive em Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas, graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Versículo 19. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne.
Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode dar graças a Deus, porque você foi encontrado por Deus, você foi achado por Deus novamente. A graça te alcançou, a graça te beneficiou, te deu benefícios. É isso que Paulo está dizendo aqui. Olha, quando vocês estavam no pecado, quando vocês estavam longe da graça, afastados de Deus, vocês praticavam muitas coisas, mas que essas coisas das quais agora vocês estando na graça, vocês estando libertos do pecado, são coisas que vos envergonham. Então, basicamente o que Paulo está querendo dizer aqui nessa manhã para nós, nesse capítulo 6, nessa lição poderosa e maravilhosa de Deus, é que outrora nós estávamos destituídos da graça, destituídos da essência, de estar perto de Deus. Nós estávamos longe, afastados de Deus, e agora nós temos de volta a presença de Deus, nós temos os benefícios de Deus, nós temos agora a alegria, a paz de volta sobre as nossas vidas. E aí Paulo vem dizendo assim: então agora vocês não mais precisam e nem podem praticar aquelas coisas antigas, porque agora vocês estão na graça, agora vocês saíram do erro, agora vocês conhecem a verdade, agora vocês estão na verdade e estão de volta à presença de Deus. Porque outrora afastados dessa graça, afastados da presença de Deus, mas agora retornados à presença de Deus, queridos. Por que eu estou falando isso aqui? Porque nós sabemos que com a queda de Adão e Eva lá em Gênesis, nós sabemos que toda a humanidade caiu junto, toda a humanidade pecou junto, né? O pecado, a queda de Adão e Eva, ela contaminou toda a humanidade, até aqueles que ainda hão de nascer, nascerão em pecado. Por que isso? Porque a palavra do Senhor fala que o pecado foi uma coisa tão transgressora, tão de um poder de contaminação tão grande que contaminou toda a humanidade. Então agora Deus, ele quer se aproximar de novo deste homem, desse ser humano. Deus, ele quer agora reatar de novo essa aliança. Deus quer agora nos unir de novo a ele. Então, Paulo vem dizendo aqui, né, como nós já estudamos outrora, falando sobre a justificação. O que é a justificação? Vamos trazer a nossa memória aqui. A justificação é algo que uma pessoa que é justa, que é pura, que tem entendimento daquilo, faz por outra que não tem benefício algum, que não tem mérito algum. E foi isso que Jesus fez por nós. E nesse dia é muito oportuno nós falarmos disso, porque nós estamos comemorando hoje a ressurreição de Jesus Cristo. E se ele ressuscitou, logo ele morreu. E por que ele morreu? Por causa de que ele morreu? Por quem ele morreu? Ele morreu por todos nós, né? Foi o sacrifício que Jesus fez por nós, para que agora nós fôssemos novamente justos diante de Deus. Então, por que a Bíblia vem falando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Por causa disso. Porque ele é verdadeiramente o caminho, a verdade e a vida. E a palavra de Deus fala que ninguém vai ao Pai se não for por causa de Jesus.
Então Jesus vem agora no nosso lugar, porque agora nós não éramos justos mais diante de Deus, agora nós éramos ímpios diante de Deus, agora nós estamos afastados de Deus, destinados ao inferno. Porque o inferno não foi feito para o ser humano, o inferno foi feito para o diabo e seus demônios. Mas logo, aquele que transgride a lei, aquele que erra o caminho, aquele que está afastado de Deus, logo o que resta para ele já não é o céu mais, já não é a presença de Deus, e sim o inferno, está condenado ao inferno. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Como eu estou feliz de falar essa palavra nessa manhã, queridos, porque não é por mérito meu, não é por mérito seu, não é por obras, não é por nada que nós venhamos fazer, mas a justificação que vem sobre as nossas vidas é pela fé. É pela fé que nós temos em Cristo. É por nós acreditarmos que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Salvador. É por causa disso que nós somos justificados, que agora nós fomos encontrados novamente por Deus. Porque outrora nós estávamos afastados. É como se Deus não nos visse mais. É como se Deus não nos enxergasse mais por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados é que nos faz separação entre nós e Deus. Então, quando outrora nós estávamos no pecado, estávamos no erro, é como se Deus não nos visse mais. Porque o pecado nos separava, o véu, é como se tivesse um véu que nos separava de Deus. Mas agora a Bíblia fala que esse véu ele foi rasgado de alto a baixo. Quando Jesus vai para o Calvário, quando ele morre pendurado na cruz, então agora esse véu é rasgado de alto a baixo, porque agora não há mais separação entre Deus e o homem, porque Jesus Cristo derramou o seu sangue, e agora o seu sangue, ele vem nos lavar, ele vem nos limpar, ele vem nos trazer de volta à presença de Deus. Graças a Deus por isso, porque nós fomos encontrados por Deus novamente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe cada um de vocês que estão aí. A irmã Silvana está aí com a gente, né? Mas o irmão Diogo. E cada um de tantos outros que estão aí. Deus abençoe ricamente a sua vida aqui no Instagram também. De várias formas nós estamos podendo, né, alcançar muitas vidas nesses dias. Então, aí Paulo vem aqui no versículo de número 1 do capítulo 6, dizendo assim, fazendo uma pergunta. Ele vem dizendo assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Por que Paulo está questionando essas coisas, né? E por que ele fez essa pergunta? Por que ele estava batendo tanto nessa tecla, tocando tanto nesse assunto? Porque agora, os judeus, alguns judeus que haviam aceitado Jesus, que estavam agora no cristianismo, junto com os gentios, então a palavra era pregada e as pessoas aceitavam Jesus Cristo. Mas agora alguns judeus, algumas pessoas, vamos falar assim, né? Algumas pessoas, elas estavam tentando distorcer agora a palavra de Deus. Dizendo, então agora porventura, aquele que mais peca, né? É o que é mais beneficiado por Deus, então? Então agora nós podemos pecar, né? Viver na prática do pecado e nós vamos ser abundantes da graça de Deus. Então, é uma pergunta que Paulo faz. Que diremos, pois? Permaneceremos então agora no pecado para que a graça seja abundante na nossa vida? O que você acha? Eu faço essa pergunta para você nessa manhã. Você acha que para nós sermos mais abundantes dessa graça de Deus, então agora nós que uma vez fomos encontrados por Deus, nós fomos achados por Deus novamente, agora nós encontramos a graça do Senhor para as nossas vidas, então agora nós vamos continuar no erro, então agora nós vamos permanecer no pecado para que essa graça seja mais abundante sobre as nossas vidas? Não, claro que não. Então é isso que Paulo vem enfatizar aqui, uma resposta, porque houve uma pergunta, né? Agora vem uma resposta. Paulo diz, de modo nenhum, ele vem dizer isso no versículo de número 2, de modo nenhum, para
para que o cristão venha viver na prática deliberada do pecado, é inadmissível, é impossível isso. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele já morremos? Ou seja, Paulo está falando aqui sobre o batismo, né? Porque aquele que é encontrado novamente por Jesus, aquele que estava perdido e foi achado por Jesus, então agora ele passa pelas águas, ele passa pelo batismo. O batismo é o quê? Uma confissão de fé. É como se eu estivesse erguendo as minhas mãos e acenando assim para todo mundo, dizendo: olha, eu agora não sou mais aquela mesma pessoa. Eu agora fui encontrado por Deus novamente. Então agora eu não vivo mais naquelas antigas práticas que eu tinha anteriormente. Então o batismo, ele é para isso, para remissão de pecados e para confissão de fé. Como eu estivesse confessando diante dos homens, diante de Deus, diante de todos, dizendo: olha, eu agora não sou mais aquela pessoa, né? Eu agora sou uma pessoa nova, eu agora sou uma nova criatura, eu agora fui encontrado novamente por Deus e Ele vive em mim. E Jesus Cristo vivendo em mim, logo o que vai acontecer? Novas práticas, novas atitudes, novos modos, né, de agir e de se viver. É isso basicamente que Paulo está dizendo assim: olha, não pensem vocês que praticando as mesmas coisas, praticando os mesmos erros, vivendo no pecado, vocês vão ser mais abundantes da graça. Não, pelo contrário. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então agora nós fomos beneficiados, nós fomos achados, nós fomos agraciados por essa graça. A graça, o que é o significado da graça? Favor imerecido, ou seja, nós não merecíamos nada da parte de Deus, mas agora a graça nos beneficiou, através de quê? Da nossa fé, porque é a nossa fé que nos leva até Jesus, é nosso crer nele que nos leva até ele. A palavra de Deus vem falar que é impossível agradar a Deus sem fé. Sem fé é impossível que eu agrade ao Senhor, porque é importante, e próprio apóstolo Paulo ele vem dizer essa frase mesmo na Bíblia, que é importante que eu tenha fé, que eu creia que Deus existe e além, que ele é galardoador dos que o buscam. Então, além de eu crer no nosso Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo, eu tenho que acreditar também que ele é galardoador. O que é galardoador? Trazendo em palavras simples para a gente entender. É alguém que gosta de beneficiar, que quer presentear outra pessoa, que quer dar benefícios a outra pessoa. Deus é essa pessoa, Deus é esse tipo de Deus. Ele é o único Deus que pode fazer isso por cada um de nós, né? Porque ele é o único Deus, nós cremos disso, que nós temos apenas um Deus, que existe somente um Deus, né? Nós cremos isso, nós acreditamos nisso, e que ele é galardoador, beneficiador dos que o buscam. Então, queridos, nós estando agora, né, na graça, nós recebendo agora esse benefício de Deus, por que nós vamos voltar para o erro? Não tem motivo, né? Não tem. Qual interesse nós teríamos nisso? Uma vez tendo recebido a graça, uma vez tendo recebido os benefícios dessa graça, não tem o porquê nós retrocedermos, nós voltarmos atrás. Porque se nós continuarmos no erro, ou se nós continuarmos pecando, pensando que isso vai nos beneficiar mais, pensando que a graça vai ser mais abundante da nossa vida, nós estamos errados, né? É isso que Paulo vem dizer aqui. Olha, queridos, não pense que pecando mais vocês vão receber maior graça. Não, pelo contrário. O pecado não tem benefício algum, o pecado nunca vai te trazer nenhum benefício, o erro nunca vai te dar algum presente, vai te beneficiar de alguma forma. Não, pelo contrário, ele só vai trazer prejuízo sobre a sua vida. Então vamos continuar aqui, se você tiver revista. O subtópico de número 3, ele vai dizer assim: uma lembrança. Que
está no versículo 3 e 4, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia também. O versículo 3 e 4 que vai dizer assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, né? Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, assim como Cristo foi morto, nós agora encontrados por ele, né, pela graça dele. Então agora o batismo também ele vem simbolizar isso, a morte para o mundo, a morte para as coisas terrenas, a morte para as coisas passadas. E agora o ressuscitar, porque Cristo morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, não é verdade? Então agora nós, como Cristo, morremos para as coisas erradas, para as coisas antigas, passadas, e agora ressuscitamos para Cristo. Ressuscitamos para uma nova vida, para novas práticas. Ou seja, eu já escutei muito essa frase dizendo assim: ah, fulano fez de tudo, aprontou tudo, matou, roubou, fez o que quis, agora é cristão. Ou seja, graças a Deus por isso que a pastora Cilei está assistindo a gente também. Que bênção, pastora. Fico muito lisonjeada. Deus abençoe a senhora. Continue aí conosco, tá? Deus abençoe muito. Fico muito feliz. Então, como eu estava dizendo, o batismo agora, ele vem simbolizar também a morte desse velho homem, né? A morte desse homem que outrora praticava toda sorte de pecados, de erros, mas que agora ele ressuscitou para Cristo. Ou seja, querido, não importa o que você foi no passado, não importa o que você fez no passado, importa o que você é em Deus agora. Importa que Jesus morreu por sua causa, importa o sacrifício que ele fez por você. Nós não nos auto-justificamos porque nós não somos justos para fazer isso. O único justo foi e é Jesus Cristo. Por isso que ele teve tamanho poder de nos justificar. Aleluias, graças a Deus, porque agora nós somos encontrados. Então, não se sinta agora, se alguém aí, porventura, se acha tão pecador, tão injusto, tão impuro que não possa se achegar à presença de Deus, eu quero te dizer, você tem toda a liberdade, Jesus te dá essa liberdade de se achegar de volta à presença de Deus, porque ele te justificou, ele te justifica dos seus erros, dos seus pecados, anteriormente praticados. Então agora você tem livre acesso à presença de Deus novamente. Louvado seja Deus por isso, graças a Deus por isso, que não é por nossos méritos, que não é por nossas obras, mas é único exclusivamente pelo sacrifício de Jesus na cruz, que nós somos beneficiados hoje. Então não se sinta o menor, não se sinta o pior, porque você em Cristo, você é o melhor. Aleluia, Jesus. Em Cristo você foi encontrado, você foi achado por Ele agora novamente. Então agora você vive uma nova vida. Não deixe que o inimigo fique te acusando, fique lançando sobre a sua mente os seus erros outrora, os seus pecados outrora. Porque agora a palavra do Senhor, ela vem nos falar que Deus, quando nós somos achados por Ele novamente, agora os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento, ou seja, Deus não lembra disso mais, Deus apaga, o sangue de Jesus apaga todo o pecado. Então não tem por que você ficar se martirizando e pensando, nossa, eu fiz tanta coisa errada, eu pratiquei tanta coisa errada. Não! Agora você é um novo homem, uma nova pessoa, uma nova criatura. É isso que você tem que ter na sua mente. Não é por seu mérito. Não é porque agora você é bonzinho. Não é porque agora você está fazendo coisas boas, práticas boas. Não! O mérito é de Jesus sobre a sua vida. Então, quem tem que aparecer nas nossas vidas é Jesus Cristo. Deixa que Ele apareça na sua vida, porque é Ele que vai te justificar. Ainda que os homens, ainda que o inimigo queira te acusar, quem justifica é Deus. Amém, graças a Deus. Vamos mais adiante? Então aqui a revista vai dizer assim também, um princípio. O que Paulo ensina é que, havendo Cristo ressuscitado, Ele desferiu o último golpe contra o pecado.
Assim temos também condição de vencê-lo e andar em novidade de vida. Então agora, Cristo venceu o pecado, Cristo venceu todas as coisas, todas as adversidades. Então agora o que Paulo vem dizer aqui, assim como Cristo venceu o pecado, venceu a morte e ressuscitou, nós também temos poder para isso. Nós temos poder também de mortificar a nossa carne, de mortificar as nossas vontades, os nossos desejos e vencer todo o pecado, né? Porque agora nós temos que nos tornar santos diante de Deus. Nós temos que nos santificar em Deus. E nós vamos ver mais à frente, mas já é interessante que a gente fale aqui, que quem faz esse processo de santificação nas nossas vidas não é, continuo a dizer, é interessante a gente falar isso, não é mérito nosso, mas agora é o Espírito Santo dele, que ele entrega a cada um de nós e ele faz esse processo de limpeza, de tirar o que precisa ser tirado, de colocar o que precisa ser colocado. Então, mais uma vez, o mérito é de Deus, queridos. Quero enfatizar isso aqui. O mérito não é do homem, homem não limpa homem não tira nada de homem. O que faz esse processo, esse trabalhar, essa limpeza, é o Espírito Santo. E graças a Deus por isso, porque ele é o único santo, o único justo. Então, só ele pode fazer esse processo, só ele tem essa ação sobre as nossas vidas. E quando Jesus fala lá para os discípulos, olha, vocês não fiquem atemorizados, não fiquem entristecidos, porque eu preciso ir. Eu preciso ir para que o outro Consolador venha, né? E esse Consolador é quem? O Espírito Santo. E é ele que faz esse processo de limpeza, de purificação nas nossas vidas, amém? Graças a Deus por isso. Nós já estamos com quantos minutos? Eu quero ser bem breve, tá? Para não te atrasar aí para o seu almoço, amém? 32. Mas ainda temos alguns minutinhos para que a gente possa ver bem essa lição, que é maravilhosa para as nossas vidas e que é importante que você veja ela nessa manhã. Então, Paulo vai dizer assim, uma exortação. O livro de Mateus, o capítulo 26. Abre aí, por favor, a sua Bíblia. Acompanha aí comigo. Mateus, capítulo 26. Versículo de número 41. Acompanha aí, por favor, na sua Bíblia. Versículo de número 41 vai dizer assim: portanto, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, uma exortação, Paulo vem trazendo aqui, né? No capítulo 6 da carta dele aos Romanos. E o escritor da nossa revista, ele enfatizou bem aqui, né? Jesus falando no livro de Mateus, o capítulo 26, o versículo 41, que nós terminamos de ler. Ele vai dizer o quê? Olha, portanto, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ou seja, há uma exortação para as nossas vidas aqui. Porque agora, uma vez lavados, uma vez redimidos, uma vez justificados, nós temos que fazer o quê? Vigiar e orar. Primeiro, vigia. Depois, ora, né? Não adianta só orar, mas não vigiar com a boca, com as ações, com as atitudes, com os pensamentos, né? Então, as duas coisas andam juntas. Vigiar e orar. Por quê? Para que não entreis em tentação. Ou seja, nós ainda estamos nessa carne, nós ainda estamos sujeitos a errar, nós ainda estamos sujeitos a pecar. E é tão triste, queridos, que nos últimos dias nós temos ouvido de tantas pessoas, né? Cristãs que têm falhado na sua caminhada, que têm errado, que têm pecado, que têm errado o alvo, o caminho, a direção. E é muito triste, nós sabemos disso. Mas, ao mesmo tempo, nós devemos trazer à nossa memória que essas pessoas é carne como a gente ainda, nós ainda somos seres humanos, nós ainda estamos aqui nessa terra e nós ainda estamos sujeitos a errar e a pecar, infelizmente, né? Então, agora,
É como se Paulo estivesse vendo esses versículos aqui, né, dizendo, olha, vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito, né, o espírito ele está pronto, graças a Deus por isso, né, mas a carne ainda é fraca, né, ela ainda tem os mesmos desejos, os mesmos anseios, e agora nós, como novas criaturas, é que devemos mortificar esses desejos, esses prazeres que a carne ainda tem, né? Eles estão aí. Eu gosto muito e gostava muito de ouvir o pastor Jesuel, que era o meu antigo pastor, ele falava muito assim pra gente, que e se eu não estiver enganado, acho que foi John Wesley que disse essa frase também, que você não pode impedir que os pássaros sobrevoem a sua cabeça. Isso você não pode impedir. Mas você pode impedir que eles façam ninho sobre a sua cabeça. Então, o pecado é justamente isso. Vai vir pensamentos sobre a sua mente, vai vir desejos sobre a sua carne. Mas agora, quem que tem que mortificar isso? Você. Você não vai deixar fazer ninho na sua cabeça, né? Você não vai alimentar aqueles pensamentos. É impossível que os pensamentos não venham à nossa mente. Se tiver alguém aí que você nunca pensou coisa impura, você já devia estar no céu, né? Porque você é muito beneficiado. Mas os pensamentos, eles vêm, né? De ira, de maldade, de revolta, de desejos impuros, vem tudo sobre a nossa mente. Agora, nós vamos alimentar isso? Nós vamos deixar que isso continue na nossa mente e desça para o nosso coração, né? É isso que Jesus está dizendo aqui no livro de Mateus e Paulo está dizendo aqui no capítulo 6 aos Romanos. Vamos mais para frente aqui. O escritor da revista ele vem dizer assim, uma ordem. Acompanhe lá no versículo 12 e 13 de Romanos, capítulo 6, versículo 12 e 13. Vai dizer assim, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Ou seja, é aquilo que eu já frisei aqui para vocês. Outrora nós estávamos no erro, no pecado, então nós oferecíamos o nosso corpo ao erro, ao pecado, né? As coisas da carne. Mas agora ressurretos, ou seja, mortos para essas coisas e ressuscitados em Cristo, então agora as nossas práticas têm que ser outras e agora nós devemos oferecer o nosso corpo a Deus, né? Como instrumentos de Deus, que as minhas mãos sejam para Deus, que os meus pés sejam para Deus, que a minha boca, que os meus olhos, que os meus ouvidos, que todo o meu corpo seja para glorificar o nome do Senhor, né? É isso que Paulo está dizendo aqui. Então agora, como nós estamos em Cristo, então agora nós devemos oferecer todo o nosso corpo para Cristo também, né? E quando você for adorar a Deus, adore a Deus não só com seus lábios, mas com seu coração, com suas mãos, com todo o seu corpo. Eu acho tão lindo quando uma pessoa está adorando ao Senhor verdadeiramente e ela oferta o seu corpo para Deus ali naquele momento, ou seja, ela consegue esboçar a reação em todos os seus membros, né? Às vezes ela não está lá mexendo com as mãos, com os braços, mas você vê no rosto, na expressão da pessoa que verdadeiramente ela está entregando o corpo dela como adoração a Deus. Isso é muito lindo, é muito maravilhoso. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então agora você entrega o seu corpo para Deus, e já que você é dele, então se entregue por inteiro, por completo a Deus, né? Maravilha isso, graças a Deus. E no versículo 16, acompanha aí, vai dizer assim, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? É isso, então. Para quem você oferece o seu corpo, você se torna servo. Paulo está dizendo aqui, se você se entrega o seu corpo para o pecado, se você obedece ao pecado, então você se torna servo do pecado.
você se torna servo, escravo do pecado. Então, ele sempre vai mandar em você, ele sempre vai escravizar você, ele sempre vai fazer de você o que ele quer, né? Agora, seja do pecado para a morte, porque logo o pecado, ele tem uma consequência, né? A morte, e não só a morte física, mas a morte espiritual também, ou seja, separação total e completa de Deus, ou da obediência para a justiça, ou seja, ou nós seguimos, ou nós somos servos do pecado, ou nós somos servos de Deus e da justiça, né? Ou nós obedecemos a nossa carne e ao pecado, ou nós obedecemos a Deus e a verdade e a justiça dele. É isso que Paulo está dizendo aqui. Mas logo, a quem nós obedecemos, nós nos tornamos servos. O fato é esse, né? Se nós obedecemos o pecado, nós nos tornamos servos dele. Se nós obedecemos a Deus, nós nos tornamos servos dele. E logo a Bíblia vai falar também, aqui no versículo que eu me esqueço onde está, mas você pode procurar aí, que aquele que deu um branco aqui agora, fugiu aqui, mas vai voltar. Já volta aqui o raciocínio. Mas como eu estava dizendo, aquele que se entrega ao pecado torna-se servo dele. Aquele que se entrega a Deus torna-se servo de Deus. E é muito lindo a gente imaginar isso, porque logo que nós somos agora entregues a Deus, logo tudo se torna novo, tudo se torna benefício para as nossas próprias vidas, amém? Vamos seguir adiante aqui. Uma promessa, versículo 14, acompanha aí. Nós lemos o 16, mas nós vamos retroceder um pouquinho aqui. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Ou seja, essa é uma promessa para nós, né? O pecado não terá domínio sobre nós, porque agora nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, essa lei aqui é aquela lei lá do Antigo Testamento, a lei que não foi capaz de salvar o homem completamente, né? Nós não vamos entrar muito adentro aqui, porque é muita questão de teologia, mas trazendo assim mais simplificado para as nossas vidas, é o que Paulo está dizendo lá no capítulo 3 e versículo 21, que diz assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. Ou seja, agora não mais por aquela lei, pelos 10 mandamentos, não. Agora foi manifestado através de Jesus Cristo a graça de Deus por nós, né? Então agora sem lei não quer dizer que agora nós vamos andar como nós quisermos, fazer o que quisermos, não. Sem aquela lei lá que foi dada, né, pelos 10 mandamentos, através de Moisés, foi deixada. Agora não mais por aquela lei, mas agora pela graça que Jesus Cristo nos deu, né? Então agora há uma promessa para nós, né? Paulo está dizendo aqui que agora nós não somos mais dominados pelo pecado, mas nós agora estamos debaixo da graça de Deus. E como eu disse, nós fomos beneficiados por Deus com a graça tamanha, com a graça enorme, sem precedentes. Então não há por que nós voltarmos atrás, não há por que nós retrocedermos, não há por que agora nós sairmos, não há por que agora nós nos distanciarmos dessa graça. Não há benefícios em fazer isso, né? O benefício é estar na graça, o benefício agora é estar em Deus. Isso sim traz benefícios para as nossas vidas, né? E a gente já vai estar encerrando aqui, queridos. Eu espero que você esteja aprendendo, né? Que algo tenha ficado claro aí no seu coração. Mas se há alguma dúvida naquilo que nós falamos até aqui, deixe seu comentário aí, faça sua pergunta que a gente vai tentar responder para você, amém? Agora, se tá tudo bom, se você tá entendendo tudo, deixe seu comentário aí também, amém? Então vamos continuar aqui pra gente encerrar. A revista vai dizer assim: agora passamos da escravidão para a liberdade. O versículo 15 ao 23, ele vai dizer assim:
Vamos ler para que fique bem claro para nós. A revista está dizendo assim: fomos transportados do reino da escravidão do pecado para a liberdade em Cristo. Versículo 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas a graça de Deus, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem a justiça, para a santificação. Porque quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Né? Ou seja, quando nós estávamos lá no erro, na prática do pecado, que benefício nós tínhamos, né? Que resultado nós colhemos? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Então é isso. A única coisa que o pecado trouxe de benefício para nós é vergonha, é dor e morte, né? Porque o salário do pecado é esse. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, vida eterna. Ou seja, agora libertados do pecado, do erro, né, transformados em servos de Deus, nós temos os benefícios disso também, né? Quais são os benefícios? Agora nós temos os frutos da santificação, né? E por fim ainda a vida eterna, né? Olha que maravilha, queridos. E o versículo 23 vai dizer assim: porque o salário do pecado é a morte, ou seja, o pecado tem um salário. A prática do pecado tem um salário. Tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Então, se nós plantamos o pecado, o erro, transgressão, nós vamos colher morte. Nós vamos colher aquilo que é ruim, que traz dor, né? Porque é a lei da semeadura. Aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Né? Se nós plantarmos morango, nós vamos colher morangos. Aí tem um ditado que fala que aquele que planta vento, colhe tempestade. E o pecado é basicamente isso, né? Nós vamos colher o que é de ruim. No momento, pode trazer até prazer, satisfação. Mas depois é amargo, né? O resultado de tudo isso. Então, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, queridos, que nós possamos nessa manhã sair aqui dessa escola bíblica dominical online, né? Sair daqui dessa lição entendidos de que agora nós fomos encontrados em Jesus Cristo, agora nós fomos libertos do pecado, agora nós fomos encontrados por Deus novamente, achados por Deus novamente, né? Porque outrora Deus não nos via, Deus não nos enxergava, porque o pecado nos fazia separação, né, entre nós e Deus. Mas agora, uma vez encontrados, libertados, limpos, purificados, santificados agora pelo Espírito Santo, agora nós temos o benefício da graça, né? Agora nós não temos mais o salário do pecado, que é a morte, porque agora nós não precisamos andar mais nesse caminho do pecado. Nós não precisamos mais, pecar para que a graça seja mais abundante na nossa vida. Pelo contrário, o que Paulo quis dizer é que aonde abundou o pecado, ou seja, o pecado era abundante, era grande, era significante, mas era triste, era terrível, nos trouxe muitos prejuízos. Mas aonde houve tudo isso, superabundou a graça, ou seja, a graça é muito maior, o favor de Deus é muito maior, é muito melhor sobre as nossas vidas. Não há comparação do que Deus fez e faz por nós, né? Ou seja, não se compara os benefícios,
que a graça de Deus traz sobre as nossas vidas, né? E o pecado só malefícios. Então é isso que Paulo está nos ensinando nessa manhã, dizendo para nós, olha, fique na graça, fique no caminho que você começou a andar, né? Fique em Deus, fique naquilo que você já se iniciou, já começou, que foi um encontro com Deus, um novo relacionamento com Deus, porque agora tudo que Deus sempre quis com o ser humano foi ter relacionamento. Quando nós olhamos para Gênesis, o que Deus fazia no final da tarde? Ele descia e ia andar com Adão pelo jardim. O que significa isso? Relacionamento. Tudo que Deus quis e quer do ser humano é intimidade, é relacionamento, é poder conversar abertamente, é ter diálogo, é poder conversar com você, entender você, ensinar você, estar com você todos os dias, direcionar você, a sua vida. Tudo que Deus quer é isso. A prisão, quem traz é o pecado. Deus traz liberdade. Nós somos livres, nós somos... A Alane também está assistindo a gente nesse momento. Deus abençoe você aí, Deus abençoe sua família poderosamente, que Deus guarde e proteja vocês aí nesse país, que Deus seja abundante em misericórdia, em graça sobre vocês aí, e que cada dia mais e mais a palavra de Deus esteja no coração de vocês, que eu sei que vocês conhecem a palavra do Senhor, que vocês amam a palavra do Senhor e que vocês, dia após dia, têm tentado viver a palavra do Senhor e que o nome do Senhor seja glorificado aí nesse país, através da vida de vocês. Em nome de Jesus é o que eu desejo. Deus abençoe ricamente. Minha prima, né, meus primos e meus tios estão lá na Irlanda. Que Deus abençoe poderosamente e guarde vocês aí. Que Deus guarde todos que estão na Espanha, em Portugal, em toda a Europa, lá nesses países lá que estão afetados. Que Deus continue guardando a minha filha, que está na Argentina, né, em Buenos Aires, junto com a amiga dela, né, elas dividem apartamento, a Letícia. Eu acho que ela está nos vendo também nesse momento. Um beijo, um abraço para vocês. Eu amo vocês de todo o meu coração. E sei que Deus está aí com vocês. Sei que vocês não seriam tão guardadas se estivessem comigo, né? Mas eu sei que vocês estão debaixo da mão de Deus aí. Como Deus está protegendo vocês, assim como todos os outros que Deus está guardando, Deus está livrando, Deus está protegendo, queridos. Fiquem debaixo das asas de Deus, fiquem debaixo da proteção de Deus, porque esse mal não vai chegar até a sua casa, até a sua tenda, porque é promessa de Deus. Todos aqueles que estão em Cristo, todos aqueles que estão em Deus, não debaixo de uma religião, não de uma placa denominacional, não, debaixo da mão de Deus, da poderosa mão de Deus, todos aqueles que estão serão livres, serão libertos, praga alguma chegará à sua tenda, amém? Deus abençoe cada um aí em nome de Jesus e abençoe o nosso país também. E em breve, muito em breve, eu creio que a igreja vai retornar ao templo, porque a nossa alma, né, nosso coração deseja isso. É claro que a igreja não são aquelas paredes, a igreja somos nós, mas é interessante que nós estejamos no templo, nas quatro paredes, porque o próprio Paulo, se eu não me engano, ele vai dizer que é interessante que nós venhamos congregar, né? E congregar é o quê? Estar reunidos no lugar. No momento nós não podemos estar reunidos, mas em breve nós estaremos em nome de Jesus. Continue orando, continue guardando a sua família debaixo de oração, de consagração, de louvor a Deus, porque esse momento é o momento... É esse tipo de momento que nós estamos vivendo, né? Para encerrar aqui, a revista vai dizer sim: antes escravidão, agora liberdade. Antes escravos do pecado, agora escravos de Deus. Antes nos vícios, agora em santidade. Antes vergonha, agora paz no coração. Antes morte, agora vida. Amém. Graças a Deus. Deus seja louvado por isso, porque o dom gratuito de Deus é a vida e vida eterna. Amém? Que nós possamos viver a abundância de Cristo aqui. A abundância de Deus. João 10:10 vai falar assim, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim
Eu quem? Jesus Cristo. Eu vim para dar-vos vida e vida em abundância. Só pode viver a abundância de Deus quem está em Deus. Só pode viver os benefícios da graça quem está na graça. E como nós podemos estar na graça, irmã? Nós podemos alcançar a graça através da nossa fé em Cristo Jesus. Aí nós alcançamos a graça, alcançamos Jesus, nós alcançamos os benefícios, a abundância de Deus sobre as nossas vidas. A conclusão da revista, ela vai dizer assim: uma escolha deve ser feita. Servirmos a dois senhores, servirmos a dois senhores é impossível. É esse versículo que eu queria ter falado para você naquele momento que deu branco, mas eu não me lembrei. Mas é esse versículo que está em Mateus 6:24, que a Bíblia vai falar que é impossível servir a dois senhores. Ou você vai agradar um e aborrecer, senão você vai agradar a um e aborrecer o outro. Então, não há como servir dois senhores. Ou nós servimos ao pecado, ou nós servimos a Deus. É basicamente isso que está dizendo aqui na conclusão. Cada senhor retribui de uma forma a sua lealdade. O pecado com a morte e Deus com a vida, né? Então, é que nessa manhã nós possamos fazer escolhas nas nossas vidas, né? A quem nós queremos servir? Nós queremos servir ao pecado ou nós queremos servir a Deus? Cada um vai trazer o seu benefício. Se nós queremos optarmos pelo pecado, ele vai trazer-nos a morte. Mas se nós optarmos por Deus, vai trazer-nos a vida e vida eterna, né? Amém. Pastor Romivaldo está fazendo um comentário aqui muito propício, né, sobre a nossa lição. Ele disse assim: o pecado trouxe a morte, o batismo trouxe a vida, a graça trouxe a força para vencer tudo. Amém. Então vocês entenderam, né, direitinho o que o autor da revista, né, o que Paulo está querendo dizer nessa manhã através do capítulo 6, né, da carta dele aos Romanos, a igreja em Roma. Então é basicamente isso, queridos, né? O pecado ele só traz malefícios para nós. O batismo ele traz a vida, né? Porque agora nós morremos para o mundo e agora nós ressuscitamos para Cristo. E a graça traz vida, traz benefício, traz paz, traz alegria, tudo de bom que você puder pensar. É isso que a graça de Deus traz sobre nós. E traz força para nós vencermos todas as dificuldades, adversidades, inclusive os desejos da nossa carne. Então, a graça de Deus, ela vem para isso, né? Sobre as nossas vidas. Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento. E em outro momento oportuno, com certeza nós vamos estar estudando a lição de número 8, que é o cristão e a lei. E nesse trimestre nós estamos estudando a nossa revista, que é a Carta de Paulo aos Romanos, né? Uma carta linda, poderosa, maravilhosa, de salvação para toda a humanidade e que é muito importante nós estudarmos e entendermos, querido. Deus falando no livro de Oséias, ele vai dizer: olha, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, é interessante que nós estudemos, que nós venhamos aprender a palavra do Senhor para nós errarmos menos, né? Para aprender a palavra de Deus é para isso, é para que nós venhamos errar menos. O autor da nossa revista, ele vai dizer bem aqui, por aqui assim, aqui: é comum ouvirmos crentes dizerem que não gostam de estudar doutrinas, porque elas não são práticas. Uma ortopraxia, ou seja, prática correta e saudável, depende totalmente da ortodoxia. O que é isso? Sã e correta doutrina. Ou seja, então é isso que Paulo nos ensinou nessa manhã, né? Que é importante que nós venhamos ter uma prática em aprender do Senhor, né? A prática correta e saudável de aprender a palavra do Senhor. Então, é interessante que nós vamos aprender para que nós não continuemos no erro, na prática do erro. Porque se nós continuamos na prática do erro, é porque ainda não conhecemos a verdade. Agora, se conhecemos a verdade, não há mais motivos de permanecermos no erro, né? Então, que você possa... Eu aprendi muito nessa manhã, estou saindo daqui enriquecida.
E sei que você também tá saindo daqui enriquecido com essa palavra. Eu já vou encerrar aqui, não teve nenhuma pergunta, então é porque você aprendeu tudo, né? Eu quero acreditar assim. Obrigada aí pelo seu joinha, né? Pelo seu comentário. Deus te abençoe. Fique na paz de Deus e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço. Até mais.